Fala galera, beleza? Saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa segunda-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, falar de Jair, que está praticamente fechado com o Vasco, informação confirmada pelo próprio diretor de futebol do Atlético Mineiro, o Rodrigo Caetano, e claro, vamos falar também sobre Roberto Dinamite, né? Hoje o dia marcado aí pelo velório de Roberto Dinamite, acontecendo em São Januário. Vários ex-jogadores e jogadores, o elenco do Vasco esteve, em São Januário, prestando ali a última homenagem a Roberto Dinamite, e você vai ver os principais detalhes aqui nesse vídeo. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando o like, que é importante, e se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito. A vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos. Esse vídeo é um oferecimento do OneFootball, que é um aplicativo completo para você ter no seu aparelho celular. Se você é apaixonado por futebol, você precisa ter o OneFootball no seu telefone. No OneFootball você tem a cobertura completa do Campeonato Carioca e de todos os estaduais. O Vasco vai disputar um torneio nos Estados Unidos, tem campeonato estadual junto, tem copinha. É muito jogo, pra gente guardar todas as datas. No OneFootball você tem lá tudo organizadinho, os próximos jogos do Vasco, as tabelas, a classificação, enfim, tudo direitinho para você acompanhar esse início de temporada do Vascão. Além, é claro, das notícias sobre o mercado da bola. Para você baixar o OneFootball gratuitamente, tem o link aqui na descrição desse vídeo e tem também o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É só você apontar a sua câmera que você baixa o OneFootball de graça. Beleza? O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama e você baixando você ajuda bastante o nosso canal. Bom, e a gente começa esse vídeo aqui falando de Jair. O volante Jair, de 28 anos, está muito próximo, de ser reforço do Vasco na temporada de 2023. A expectativa é que Jair chegue amanhã no Rio de Janeiro, deve chegar amanhã à noite para fazer exames e depois assinar com o Vasco da Gama. O Vasco vai comprar 80% do Jair por 2,5 milhões de dólares, que na cotação atual dá cerca ali de 13,2 milhões de reais, 13 milhões e 200 mil. Então, o Atlético Mineiro vai vender 80% dos direitos do volante Jair. A negociação aconteceu mais ou menos assim, O Atlético Mineiro era dono de 85% do Jair. E o Jair tinha os outros 20%, do seu passe. Então, o Jair cedeu ali 10% para o Galo. O Galo vendeu 80% para o Vasco e a fatia, do Jair, como se fosse uma pizza agora. O Vasco tem 80%, do Jair, está comprando. O Jair vai ficar com 5%. E o Galo fica com 15%, para uma possível venda futura aí do volante Jair. Inclusive, Jair esteve hoje no CT do Atlético Mineiro para se despedir dos seus colegas, de Galo. O jogador se prepara para viajar aí para o Rio de Janeiro, onde vai passar por exames e assinar o seu contrato com o Vasco. A gente não tem aqui tempo de contrato, mas o jogador é aguardado aí no Rio de Janeiro e será reforço do Vasco em 2023, uma excelente contratação, O Jair é um cara que vem para ser titular absoluto, vem de excelentes temporadas com a camisa do Atlético Mineiro. Ele fez 171 jogos com a camisa do Galo, marcou 13 gols e deu 10 assistências nas últimas 4 temporadas aí vestindo a camisa do Atlético Mineiro. O volante Jair, o Vasco pagando aí cerca de 13 milhões para contratar esse jogador que realmente chega para ser titular, para vestir a camisa do Vasco e ser titular. Uma excelente contratação que ainda não está certa, Como eu sempre digo, só está certo depois que assina, mas a coisa está muito bem encaminhada. Inclusive, o próprio Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético Mineiro, ele esteve hoje em São Januário para se despedir do Roberto Dinamite e confirmou que a negociação está muito bem encaminhada. Confira só o que disse o Rodrigo Caetano. Esse anúncio, somente depois de nós termos tudo isso sacramentado, tem toda uma questão burocrática, mas está bem encaminhado, sim. E nós, Atlético, nós, Galo, se realmente isso for concretizado, nós vamos comunicar em conjunto com o Vasco, mas as conversas estão adiantadas, sim. Então tá aí, Volante Jair bem próximo de ser jogador do Vasco. E agora a gente mostra aqui alguns depoimentos hoje
no velório de Roberto Dinamite, né? Eu estive hoje durante a tarde para me despedir, né, do Roberto Dinamite, prestar também ali a minha última homenagem. E assim, São Januário hoje estava muito bonito, né? Torcedores de diversos outros clubes, não tinha só vascaíno lá. Roberto é um ídolo de uma geração, principalmente da galera mais velha, né? Botafoguense, flamenguista, tricolor e vascaínos, evidente. Todo mundo ali juntos, né, para se despedir de Roberto Dinamite da forma como Roberto Dinamite merece. E bom, diversos jogadores e ex-jogadores estiveram hoje em São Januário para se despedir do Roberto. Inclusive, o elenco do Vasco, né, o elenco de 2023 do Vasco, esteve lá para prestar também uma homenagem ao Roberto Dinamite. Eu vou colocar aqui agora o momento, né, que entra o time do Vasco para se despedir de Roberto. Confira. Principal jogador do Vasco na última temporada e camisa 10, né, do Vasco, camisa que foi eternizada aí por Roberto Dinamite, Nenê deu seu depoimento sobre a despedida do ídolo vascaíno. O ídolo máximo do nosso clube, realmente não tem como não conhecê-lo, não saber a sua história, o que ele fez por esse clube. Milhões e milhões de torcedores vascaínos, né, torcem por causa dele, são tão apaixonados pelo Vasco por causa dele, então não tem nem como não saber da história dele, com certeza, pelo que ele fez pelo Vasco e a maneira como ele era, até as últimas vezes que a gente se viu, realmente uma pessoa incrível, o cara com sorriso no rosto o tempo inteiro, e é como eu vou me lembrar dele, assim, realmente a sua humildade é uma coisa fora de série, ele sendo quem, né, ele é assim, pro Vasco da Gama, então não tem nem como, o cara que até quem não joga aqui, né, não saber o que ele fez por esse clube. Quem também falou foi Anderson Conceição, capitão do Vasco na última temporada. O zagueiro Anderson Conceição falou um pouco sobre esse momento de despedida de Roberto Dinamite. Recentemente eu passei no Natal com a minha família na Bahia, e na véspera eu fui na casa do meu avô tomar um café com ele. Meu avô, como apaixonado pelo Vasco, a primeira pessoa que ele perguntou para mim foi sobre o Roberto Dinamite. E aí ele, com muitas palavras, com o olho cheio de água, ele sempre falava, sempre relatava de tudo que ele viu no Vasco e sempre falou que o Roberto Dinamite foi o maior da história do clube. E é dessas coisas boas que nós vascaínos vamos lembrar para sempre dele. Quem também esteve em São Januário foi o atacante Fred, ídolo do Fluminense, rival do Vasco, né? Tantas vezes foi rival do Vasco dentro de campo, mas também fez questão de ir a São Januário, se despedir de Roberto Dinamite. Ele falou da relação que ele tinha com o Roberto Dinamite, que era ídolo, né, do seu pai. Confira só. Eu tive essa audácia de querer chegar a ser o maior goleador brasileiro, porque eu vi os números e realmente é quase que inalcançável. Mas falando do Roberto, a gente recebeu essa triste notícia aí e eu fiquei muito feliz com a notícia quando o presidente me convidou para vir, porque eu já em vida eu consegui fazer uma menção, né, alguma homenagem ao Roberto. Ele foi tão legal comigo também, então existia esse carinho. No meio do futebol a gente se fala tanto, todo mundo sabe quem é legal, quem não é, e eu não conheço ninguém no futebol que fala mal do Roberto, sabe? O maior legado que ele deixou pra gente, eu que sou atacante, né, o ídolo do meu pai um cara que batia falta, mobilidade, fazedor de gol. É um cara que deixou esse legado aí, não só para a torcida vascaína, mas por isso que a gente vê aí jogadores ou ex-jogadores de todos os clubes
prestando essa homenagem aí ao Roberto, ao Vasco. Teve a sorte de ter um jogador desse quilate aí, que me ajudou a construir a história desse jogo. Quem também esteve na colina foi o maior campeão da história do Vasco, o ex-lateral Felipe Maestro, que foi campeão da Copa do Brasil quando o Roberto Dinamite era presidente, e Felipe também esteve em São Januário para se despedir de Roberto Dinamite. É o ídolo maior do clube. Como eu falei antes, desde pequeno a gente olhava o Roberto como referência. Meu pai sempre falou, a gente viu alguns jogos. Enfim, é um momento delicado, muito triste, mas infelizmente todos nós vamos passar por isso. O importante é a gente poder lembrar dos grandes momentos que tivemos com o Roberto. Além desses citados, né, outros grandes ídolos da história do Vasco marcaram presença. Edmundo esteve lá, não gravou depoimento, mas ficou o tempo todo ali com a família, chorou bastante, muito emocionado. Carlos Germano, Pedrinho, Odivan, enfim. Cara, o que você imaginar de ídolo do Vasco estava lá presente, porque o Roberto Dinamite era um cara que era querido por todos. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui, não vou me alongar muito não. Um dia hoje de tristeza, né, com a partida de Roberto Dinamite, mas de muita reverência também ao nosso eterno ídolo. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!